Desde seu aparecimento na Terra, o homem desafiou a geografia, buscando encurtar distâncias, facilitar a integração e o intercâmbio e, em última instância, abrir caminhos perduráveis para o futuro. A história da humanidade nos ensina que o limite do homem depende do tamanho das suas esperanças. O corredor bioceânico Aconcagua, uma solução integradora para o comércio da América do Sul com o resto do mundo. Não foi uma mera casualidade o fato de que as grandes civilizações e as nações mais desenvolvidas tenham florescido às margens de rios, mares e oceanos. Da antiguidade até o século XV, o Mediterrâneo foi o centro neurálgico do comércio internacional. Com o descobrimento da América, o foco de desenvolvimento do comércio e da economia concentrou-se no Oceano Atlântico. Na atualidade, a globalização impõe um novo enquadramento para as relações comerciais e econômicas, e o século XXI vai trazer, sem dúvida, enormes perspectivas para o desenvolvimento da Bacia do Pacífico. Ao seu redor, encontra-se o maior continente do mundo e a região mais povoada da Terra. Situada nesta região, temos as 4 maiores economias do planeta, as 3 economias mais dinâmicas e economias intermediárias, com um enorme potencial de desenvolvimento. Assim como o Mediterrâneo foi o mar do passado e o Atlântico do século XX, no século XXI, a economia global terá como epicentro a Bacia do Pacífico. No final do século XIII, Marco Polo foi o pioneiro no desenvolvimento do comércio europeu com o Extremo Oriente, abrindo a Rota da Seda. Mais tarde, Vasco da Gama começou a explorar rotas marítimas menos onerosas e mais seguras em direção ao leste asiático. Da mesma maneira, a partir do descobrimento da América, a busca por uma travessia interoceânica que possibilitasse uma rota comercial direta entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico levou à descoberta do Estreito de Magalhães. Após 4 séculos, a necessidade de encurtar distâncias para fomentar o desenvolvimento do comércio levou o homem a empreender obras de infraestrutura que desafiaram a imaginação daquela época. O Canal de Suez, idealizado por Ferdinand de Lesseps e inaugurado em 1869, significou um passo transcendental rumo ao Oriente, dando uma virada na rota do mapa do comércio internacional. Naquele mesmo ano, os Estados Unidos inaugurou a ferrovia transcontinental, uma solução fundamental para que este país pudesse se consolidar como potência comercial. Na América do Sul, por sua vez, em 1910, foi inaugurada a ferrovia Transandina Central, atravessando os Andes para ligar a Argentina e o Chile. Uma iniciativa privada totalmente inovadora para aquela época, apresentada durante as presidências de Sarmiento e Errázuriz Sañarto, com o intuito de impulsar a União Americana em benefício de interesses em comum. Em 1914, o homem comprovou uma vez mais que o engenho e a ousadia constituem a base do desenvolvimento. A monumental construção do Canal do Panamá trouxe à tona novamente a importância das obras de infraestrutura desse porte para a integração e o crescimento mundiais. Na atualidade, o homem é testemunha da construção de ambiciosas obras de infraestrutura, estabelecendo novos recordes ao impulsionar a economia das regiões sujeitas à sua influência. Estas geram uma integração significativa naqueles lugares onde, durante séculos, os mares e as montanhas constituíram uma barreira para o comércio. Um exemplo para ilustrar isso é a integração da rede transeuropeia de transporte, passando por debaixo dos Alpes, ligando a Itália e a França, e a Itália e a Áustria. Atravessando o Estreito de Messina, por debaixo do Canal da Mancha, ou a integração entre o sistema de trens de alta velocidade suíço e o europeu, através do túnel de base de São Gotardo, o qual com seus 57 quilômetros será o mais longo do mundo. Atravessando os estreitos que separam a Suécia e a Dinamarca, por debaixo do Estreito de Gibraltar, por debaixo do Estreito de Tsugaru no Japão, com o túnel mais longo em funcionamento com 53 quilômetros. A integração física e comercial tem demonstrado ser um fator vital para a expansão das economias e das nações.
Prova disso é o crescimento da Europa a partir do século XIX, e em especial o da Ásia nos últimos 50 anos. Fica demonstrado empiricamente os países que se integram mais com seus vizinhos e com as redes de comércio mundial também foram os que mais cresceram e melhoraram o bem-estar dos seus habitantes. O corredor bioceânico Aconcagua. A importância estratégica da bacia do Pacífico na economia mundial torna-se premente a necessidade da América do Sul de uma saída segura e confiável para o oceano. Na atualidade, não há uma conexão física eficiente. A Cordilheira dos Andes, com seus 7.200 quilômetros de comprimento e com uma medida de 4.400 metros de altura, constitui uma barreira. 83% da carga que circula entre ambas as regiões do Cono Sul circula pelo mar, utilizando rotas mais longas e onerosas. A passagem Cristo Redentor não é hoje uma alternativa confiável. Exposta ao clima das altas montanhas, fica fechada entre 45 e 60 dias por ano, entre maio e outubro. Não permite otimizar o planejamento logístico. Sua capacidade vial está prestes à saturação. Sua íngreme geografia não permite aplicações graduais. Mesmo com as dificuldades operacionais apresentadas, a paisagem Cristo Redentor é a melhor opção existente para atravessar a cordilheira no Cone Sul. Situado em um lugar estratégico, 2 de cada 3 toneladas que circulam por via terrestre utilizam essa paisagem. Esta concentração se deve ao fato de que em seu eixo estão situadas as principais cidades, portos e centros produtivos e comerciais da Argentina, Brasil e Chile, e de que para esta zona conflui a infraestrutura nos 2 lados da Cordilheira dos Andes, assim como a do sul do Brasil. Para otimizar a travessia andina, o Passo Cristo Redentor é o lugar a ser ampliado. O projeto que apresentamos soluciona o problema da passagem Cristo Redentor com o corredor bioceânico Aconcagua, incluindo um túnel com pouca altura de 52 km, assegurando o menor custo e redução de tempo, com funcionamento durante o ano inteiro. Uma ferrovia elétrica com elevada capacidade de carga, significando uma solução a longo prazo, já que poderá transportar até 77 milhões de toneladas por ano. Um sistema aberto Atlântico-Pacífico com uma única bitola, totalmente multimodal para transporte de qualquer tipo de carga. O corredor bioceânico Aconcagua, com apenas 205 quilômetros, soluciona o ponto mais fraco do eixo Mercosul-Chile, assegurando a travessia dos Andes através de uma solução técnica avançada. Esta obra trará benefício para uma área com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 126 milhões de habitantes, representando 48% do número total sul-americano, onde é produzida 70% da atividade econômica continental. Esta travessia representa um enorme potencial, já que o forte desenvolvimento do Brasil, os recursos naturais da Argentina e a vantagem estratégica do Chile como um país ponte do Mercosul desde e em direção ao Pacífico, combinado com o crescimento econômico da Ásia e da Bacia do Pacífico, constitui uma demanda crescente para a travessia, que se duplica ao serem propostos melhores custos, tempos e confiabilidade. O corredor bioceânico Aconcagua é necessário. Está projetado para satisfazer o incremento da demanda a longo prazo, porque oferece uma ferrovia partindo da cidade de Los Andes, Chile, até Luján de Cuyo, Argentina, com 205 quilômetros. Um túnel de baixa altura com 52 quilômetros de longitude, saindo de Saladillo, Chile, até Punta de Vacas, Argentina. Declives inferiores a 2%, garantindo atravessar a cordilheira em menos de 4 horas, menores custos por tonelada e a unificação aduaneira e dos trâmites fronteiriços. Contando com estações multimodais de última geração para transportar todo tipo de cargas e combinações, caminhões com motoristas, contêineres, produtos a granel sólidos e líquidos de um lado para outro da Cordilheira dos Andes. Integrando infraestrutura ferroviárias com uma bitola larga em ambos lados da cordilheira, permitindo uma mesma formação ligar qualquer combinação origem-destino entre os 2 oceanos
e proporcionando enormes melhorias em termos de eficiência energética, meio ambiente e segurança. O corredor bioceânico Aconcagua é tecnicamente viável. Em 2022, depois de mais de 10 anos de construção, será inaugurado o corredor bioceânico Aconcagua, para satisfazer uma demanda inicial de 13 milhões de toneladas anuais, podendo transportar até 24 milhões. Na etapa seguinte, será acrescentada uma segunda via nos trechos a céu aberto, aumentando até 34 milhões de toneladas por ano sua capacidade. Na terceira etapa, será construído um segundo túnel, aumentando a capacidade para 54 milhões de toneladas por ano. A partir deste ponto, acrescentando material rodante, a capacidade continuará sendo aumentada gradualmente até atingir 77 milhões de toneladas por ano. O corredor bioceânico Aconcagua é econômico e financeiramente viável. Potencializará a expansão comercial partindo do Chile rumo à Europa, África e Brasil, e a partir da Argentina e do Brasil rumo aos Estados Unidos, Ásia e Oceania, aproveitando as rotas mais rápidas e econômicas. O corredor bioceânico Aconcagua é uma iniciativa privada desenvolvida pela Corporação América desde junho de 2007 e apresentada aos governos do Chile e da Argentina em janeiro de 2008, sendo declarada de interesse público pelos dois governos. Em março de 2009 foram apresentados aos estados de viabilidade, demonstrando que este projeto não é apenas possível, mas também necessário. Em outubro daquele mesmo ano, foi assinado o Tratado de Integração Física e de Complementação Econômica no lugar onde é comemorado o abraço histórico entre O'Higgins e San Martín, os libertadores do Chile e da Argentina. Este tratado inclui um protocolo adicional, criando uma entidade binacional específica para este projeto. Esta entidade será responsável pela convocação da licitação pública internacional e pela tarefa de regular a concessão durante sua construção e operação. Estas iniciativas demonstram a férrea vontade política desses dois países e dotam o projeto de segurança jurídica nacional ao estar amparado por um tratado internacional. Este tratado foi aprovado pelo Poder Legislativo da Argentina e do Chile em novembro de 2009. Corporación América trabalhou ao longo deste processo na criação de um consórcio internacional, a fim de concretizar o projeto, conseguindo a participação no mesmo de Empresas Navieiras Sociedade Anônima do Chile, Mitsubishi Corporation do Japão, Geodata da Itália e Contreras Hermanos da Argentina. Por outro lado, continua em andamento o contato com empresas da Europa, Ásia e América interessadas em fazer parte deste empreendimento. Em julho de 2011, depois de mais de 4 anos de trabalho de estudos técnicos de alta complexidade, o consórcio bioceânico Aconcagua apresentou à entidade binacional de estudo de factibilidade técnica, jurídica e econômica, que incluem o anteprojeto de engenharia, assim como os estudos de impacto ambiental e avaliação social. Estes estudos devem ser avaliados e aprovados pela entidade binacional para passar logo a um chamado de licitação pública internacional. A visão integradora de toda a América do Sul com a bacia da Ásia-Pacífico exige a confluência de fortalezas e habilidades de envergadura oferecida pelo consórcio bioceânico Aconcagua. No mesmo caminho das grandes obras de infraestrutura que revolucionaram o comércio internacional, o corredor bioceânico Aconcagua integrará as nações do Cone Sul em um projeto conjunto com benefícios econômicos, sociais, políticos e culturais transformadores. O corredor bioceânico Aconcagua existe, está em andamento. A história da humanidade nos ensina que o limite do homem depende do tamanho das suas esperanças.